Quando a enxurrada levou a minha casa como se fosse uma caixa de papelão boiando no esgoto, eu fiquei parada no portão torto com a chave ainda na mão, ouvindo o barulho do armário batendo nas paredes lá dentro e pensando numa coisa só. Pelo menos o quarto do meu filho ainda está seco. Minutos depois, um estalo, o forro cedeu. E a cama onde ele dormiu quando era pequeno desceu junto com um pedaço do telhado, espalhando cheiro de madeira molhada e poeira de gesso no ar. O vento vinha do sul, rasgando como faca, e a água entrou pela sala, empurrando o sofá marrom que eu parcelei em 12 vezes no carnê da loja da esquina. O meu retrato com ele no primeiro dia de aula, no portão da escola municipal, ficou flutuando por cima da poça como um barquinho triste, e eu meti a mão sem pensar para resgatar. Ardeu o braço de tão gelada que a água estava. O rádio velho de pilha berrava: alerta de tempestade severa em toda a região metropolitana de Curitiba. E eu, com 52 anos e um peito apertado, só conseguia repetir por dentro: eu tenho para onde ir. Eu tenho o meu filho. A rua cheirava a barro revirado e gasolina. Os postes faziam aquele zunido grave quando a fiação dança no vento. O céu parecia roxo, um roxo doente pesado, enquanto as telhas dos vizinhos passavam voando feito pratos quebrados. A dona Lourdes gritava o nome do cachorro dela, o Dengo, e o latido vinha de algum lugar embaixo do carro capotado do genro. Eu joguei umas roupas dentro de uma mochila azul que sobrou seca no armário da cozinha. 2 calças jeans, 3 camisetas, a blusa de lã que costurei no inverno passado. Enfiei os documentos numa pasta transparente que sempre fica na gaveta do fogão e peguei também a carteira com R$ 89 contados. No bolso, o celular tremia com alerta atrás de alerta. Eu apaguei as luzes que já piscavam fracas e fechei a porta da frente por hábito, embora a porta estivesse com a dobradiça arrancada e bamba, fazendo aquele rangido fino de madeira ferida. Eu fui andando até a esquina, com a chuva batendo no rosto, e pedi carona pro Ronaldo, motoboy do bairro, que rodava feito maluco tentando levar remédio da farmácia pros idosos. Dona Renata, a senhora tá bem? Mais ou menos, meu filho. Me deixa lá no Barreirinha? Ele me deixou debaixo do toldo de um boteco com cheiro forte de cerveja derramada e gordura velha. Eu liguei pro meu menino. Oi, mãe. A voz dele vinha limpa, sem chuva, sem vento, como se estivesse num mundo onde nada tinha acontecido. Filho, deu ruim aqui. A água entrou até a canela. O telhado caiu. Vou aí ficar uns dias, tá? Só até secar, ajeitar as coisas. Silêncio. Ouvi o clique da televisão diminuindo de volume do outro lado. Mãe, a gente precisa conversar. Se você está ouvindo até aqui, por favor, deixa o like, se inscreve no canal e comenta de qual cidade você está acompanhando essa história. Isso me ajuda demais a continuar trazendo essas histórias reais e a fazer a nossa voia chegar mais longe. Agora eu vou te contar o que ele me disse. E por que doeu mais do que ver a minha cama boiando no corredor. Conversar como, Paulo? Eu só preciso de um canto no sofá 2 ou 3 dias. Ele tossiu. A Bianca tá aqui. A voz dela surgiu de leve. Aquele sussurro que quer parecer educado e que arranha por dentro. Oi, dona Ré, tudo bem? Eu menti que estava, com a cara pingando e os dedos dormentes. Então, mãe, é que a gente decidiu estabelecer limites. Privacidade. A senhora sabe, né? A gente trabalha, chega cansado e... casa pequena. A frase estabelecer limites entrou como gelo na nuca. Eu respirei fundo. Eu levo minha própria comida, não faço barulho. Durmo enrolada no cobertor. Amanhã cedo eu saio pra ver pedreiro, ver telha. Ele pigarreou de novo. Tem hotelzinho baratinho ali perto do terminal. A gente pode ajudar com uma diária ou 2. A Bianca pesquisou. Eu ouvi o dedo dela batendo na tela. Quarto simples com banheiro compartilhado. R$ 49,90 a diária, dona Renata. Tem café. Minha boca secou. Eu olhei pro boteco, pro chão brilhando de água e pro meu retrato com o Paulo criança, molhado dentro da mochila. Meu filho, eu botei você na cama com febre de madrugada.
Dei banho de água morna quando o termômetro marcou 39,8. Eu segurei a sua mão na vacina. Fiz caderno de caligrafia quando você trocava o R pelo L. Lembra quando o seu pai foi embora? E eu virei mãe. E pai? Ele ficou mudo um tempo que pareceu o barulho do poste, antes de explodir. Eu sei, mãe, mas a gente tá numa fase. A Bianca tem crise de ansiedade. Qualquer mudança desestabiliza. A palavra desestabiliza me deu vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Mudança é ver a água levando a tua casa, Paulo. Mudança é dormir ouvindo telha quebrar e pensar se a parede vai cair na tua cabeça. Mudança é eu te ligar no meio da tempestade e você me mandar para quarto de hotel com banheiro compartilhado. A chuva amansou num mormaço pegajoso. Eu senti o cheiro de roupa molhada misturado com fritura e o plástico da mochila grudava no meu braço. O dono do bar, seu Zico, me ofereceu um café passado na hora. Tá forte, dona? Do jeito que vier. Eu segurei o copo de isopor, quente por fora, amargo por dentro, e deixei o celular no viva-voz, apoiado no pacote de guardanapos. Mãe, não é que a gente não te ama. Ele falou ama, como quem pede desculpa por pisar no pé no ônibus. É só que a nossa rotina... A Bianca completou. A gente tem metas, dona Ré. 7 horas de sono, meditação, terapia de casal. A nossa psicóloga falou sobre limites. Eu bebi o café num gole e senti a garganta arranhar. Limite, minha filha, é o que a água não respeita. O silêncio do outro lado foi tão comprido que ouvi o plim de uma notificação qualquer. Eu mando o Pix do hotel, mãe. Não precisa. Eu desliguei. A mão tremeu depois que a chamada caiu. E eu fiquei olhando para o meu reflexo torto na vitrine, com o cabelo grudado na testa e a jaqueta jeans encharcada colada nos ombros. Uma senhora com sombrinha florida me ofereceu uma sacola mais firme. Para não rasgar. Eu agradeci e troquei a minha mochila por dentro da sacola, ajeitando os documentos nas 2 folhas de plástico, passando o polegar por cima da minha carteira de trabalho azul, antiga, com o nome já gasto. Renata de Oliveira Santos. A carteira tinha cheiro de gaveta de guarda-roupa, talco velho e um fundo de naftalina. Um cheiro que sempre me dava segurança. Agora só me dava vontade de sentar no meio-fio e chorar até perder a voz. Eu respirei pelo nariz, daquele jeito que a gente aprende quando o mundo pesa mais do que o corpo aguenta, e fui andando até o terminal do Santa Cândida. No caminho, o vento frio levantava a barra da calça, e eu ouvia o frique dos meus tênis molhados a cada passo. Dentro do terminal, o alto-falante chiava anunciando linhas atrasadas. Um cachorro magro sacudia a água no corredor. O cheiro de cachorro molhado se misturava com o de pastel e de cloro de limpeza. Eu sentei num banco gelado de metal, abraçando a sacola como se fosse um bebê. Peguei o celular e abri o saldo. 89 reais. Fiquei fazendo contas, cortando as moedas no ar com o dedo, como quem divide pão duro em fatias finas. Passagem, comida barata, talvez um quarto num lugar que não fedesse a mofo. O moço da banca de jornal ligou uma caixa de som pequena com rádio sertanejo. E aquela letra de sofrer por amor começou a martelar, como se não bastasse. Eu escrevi pro Paulo. Tudo bem, cuida dela. Boa noite. Ele respondeu com 3 corações. Aquilo doeu mais do que se ele tivesse me xingado. Coração é emoji que a gente manda pra não falar o que importa. Eu apoiei a cabeça na sacola e fechei os olhos por 1 minuto que virou 20. Sonhei que a água entrava de novo na sala e que o retrato do primeiro dia de aula virava peixe. Acordei com um toque no ombro. Um senhor de boné da caixa, nem a barba por fazer. Moça, tá tudo bem? Eu sorri com educação. Tá sim. Obrigada. Ele ignorou a resposta que não engana ninguém e sentou ao meu lado, mantendo uma distância bonita, de respeito. Eu perdi o telhado. A senhora perdeu a casa? Quase tudo. A minha filha tá em Santa Catarina. Falou que amanhã chega. Eu durmo no banco. Já dormia em lugar pior. Ele cheirava a cigarro e chuva antiga. A gente ficou em silêncio, os dois olhando para o chão que refletia as luzes do teto, como se fosse um lago calmo.
E eu senti que o silêncio dele me fazia companhia de um jeito que nem o meu filho fez. Quando a noite pesou de verdade e o terminal foi esvaziando, as funcionárias passaram com rodo e balde, o som da água indo pro ralo como suspiro. O segurança veio avisar que iam fechar meia-noite. Eu agradeci e desci a escada com passos cansados, pensando em caminhar até a rodoviária. A bolsa de plástico cortava minha mão, deixando um sulco vermelho, e eu troquei de lado. Uma brisa fria passou pelo pescoço, arrepiando os pelinhos da nuca. O concreto ainda estava úmido, e eu senti o cheiro de terra molhada misturado com o de fumaça de algum fogão a lenha perdido ali perto. Eu decidi ir a pé. Não pelo dinheiro, talvez também por isso, mas porque andar era o único jeito de segurar as lágrimas no lugar. No meio do caminho, passei por uma igreja com portão aberto. O salmo cantado por uma voz feminina vazava para a rua, macio, firme. Eu parei na calçada. Dentro, umas 10 pessoas, no máximo, mão pro alto, olhos fechados. O cheiro de vela invadiu meu peito. Entrei devagar, sentei no fundo, a madeira do banco. Estava fria e lisa, esfolando o suor da palma da mão. Uma moça me ofereceu um papel com o hino. Eu sorri e recusei, só queria ficar quieta. Quando o pastor falou, tem gente aqui que perdeu paredes, mas não perdeu o teto de Deus, eu respirei fundo e mordi o lábio para não rir nem chorar. Fiquei 10 minutos. Saí mais leve 1 grama que fosse. E 1 grama faz diferença quando a gente tá carregando o mundo na sacola. Na rua, outra vez, vibrou o celular. Número desconhecido. Eu quase não atendi, mas o reflexo antigo de quem já trabalhou anos com cobrança falou mais alto. Alô? Silêncio de meio segundo. E então aquela voz que eu não ouvia fazia mais de 20 anos, com um riso velho nas bordas. Rê, é o Guto. Não desliga. O ar me faltou como quando a água bateu no meu peito mais cedo. Eu parei no meio da calçada. Guto, o único que me chamava de Ré, como se o apelido fosse uma música curta. Você sumiu, eu disse antes de pensar. Você também. A chuva voltou fininha como poeira fria. Eu soube da enchente pelo grupo do bairro. A foto do teu portão torto. Alguém marcou meu nome sem querer. Eu ainda tô no mesmo número. Você tá bem? A pergunta veio simples, sem manual de psicóloga, sem palavras modernas. Só você tá bem? Eu olhei pro céu, pro poste, pro trecho de asfalto que brilhava sob a luz amarela. E respondi com a verdade que cabia. Não. Ele respirou do outro lado, devagar. Tá onde? Indo pra rodoviária. Não vai, Ré. Eu te busco. Não precisa. Eu te busco. O jeito que ele repetiu, firme, me trouxe à memória dele com 26 anos, segurando as caixas de papelão quando a gente se mudou para aquele sobrado pequeno da rua José de Alencar, antes do Paulo nascer. Eu tô de carro. Você nem sabe onde eu tô. Manda tua localização. Eu quase ri do meu celular velho. A tela rachada. A localização que falha. Eu te descrevo. Tô em frente à igreja São Miguel. Tem uma banca de pastel na esquina. O toldo é verde. Eu sei. A voz dele baixou meio tom. Fica aí. Eu desliguei e senti a mão doer de tão forte que eu segurava a sacola. O vento trouxe cheiro de óleo quente e massa fritando. A moça do pastel gritou. 2 de queijo e 1 de carne. E a frigideira chiou. E eu percebi que estava com fome como não sentia desde de manhã. Enfiei a mão no bolso. Contei mentalmente o dinheiro de novo como quem reza. Pedi um pastel de vento que é o mais barato, R$5. A moça botou no guardanapo e me deu uma garrafinha d'água. Por conta da casa. Eu mordi. A massa crocante desmanchando na boca. O calor me acalmando por dentro. O óleo quente queimou a ponta da língua. E eu gostei da dor que podia nomear. 10 minutos depois, faróis encostaram devagar. Um carro prata, baixo, limpinho, apesar da cidade inteira molhada de barro. A porta do motorista abriu, e o mundo que eu pensei ter enterrado com a juventude saiu de dentro. Mais grisalho, mais largo, mas com os olhos exatamente do mesmo jeito. Atentos, contentes e um pouco espantados comigo. Ele parou a meio metro. Oi, Ré. Eu engoli em seco. Oi, Guto. O barulho da chuva miúda no capô parecia um aplauso pequeno.
daqueles que a gente dá no fim de um filme bom. Eu senti de leve não uma solução, mas uma fresta. E no meio da fresta, um ar que eu não respirava fazia anos. Eu não sabia onde colocar os olhos. Ele abriu a porta do passageiro e ficou ali, segurando como se o carro fosse um abrigo com senha. Eu segurei a sacola com as 2 mãos, travadas, e dei um passo. O banco tinha aquele cheiro de carro recém-lavado misturado com o eucalipto do desinfetante. O ar quente do ar-condicionado veio direto no meu rosto, derretendo o frio acumulado no couro cabeludo. Sinto ré! Coloquei, sentindo o tecido áspero roçar no pescoço úmido. A janela ainda pingava por fora. As gotas estouravam pequenas sob a luz do poste, como grãos de sal num óleo invisível. Ele me passou um pano seco. Pró-cabelo. E, sem graça, passei no topo da cabeça e ouvi o barulho do pano raspando no frizz. Obrigada. Tua mão tá roxa. É a sacola. Ele pegou a alça, ajeitou no chão, deitou o banco um tiquinho. Respira! A gente ficou 1 minuto sem falar, o motor fazendo aquele ronronado baixo. Eu ouvi o coração bater na orelha, aquela batida de quando a gente corre para pegar o ônibus. Ele ligou a seta, dobrou devagar, e eu percebi que ele dirigia como quem atravessa um quintal alagado. Devagar, com cuidado de não levantar mais água do que a vida já levantou. Eu te vi na foto do grupo. Eu também me vi. O portão torto, o muro aberto. A casa ficou desdentada. Ele assentiu, os dedos firmes no volante. A aliança tinha sumido há muito tempo. No lugar, uma marca clara no anelar, um sulco de passado. Você tá morando onde? No Bom Retiro. Sozinho? Com o Chimbica. Quem? Meu vira-lata. Eu ri sem querer. O riso me pegou de lado, doeu e aliviou. Chimbica é bonito. É feio que dói. Mas a gente se achou. Passamos pela banca de pastel, o cheiro de óleo ainda grudado no céu da boca. A cidade parecia ter lavado as cores, tudo em tons de cinza e marrom. As poças refletiam as fachadas velhas, distorcendo as letras das placas. No semáforo da Mateus Leme, o vidro do carro marcou uma linha de água descendo devagar, como lágrima paciente. Ele bateu de leve no volante com o indicador. Uma batida ritmada. Você comeu? Um pastel de vento. Tem sopa em casa. O jeito simples de oferecer me quebrou. Guto, eu... Calma. Eu não quero atrapalhar. Você nunca atrapalhou. A Bianca diz que... Engoli a palavra. A Bianca não mora no nosso carro. Ele fingiu que não ouviu. A gente vai pegar uma coberta, vestir uma meia seca, dar água pro Chimbica. E amanhã a gente vê a tua casa. Você vai registrar na Defesa Civil? Nem sei por onde começa. Eu sei. O eu sei dele me pôs num lugar macio por dentro. Desses que a gente esquece que existe. O Bom Retiro apareceu mais vazio que o normal. Os bares meio às moscas. A churrasqueira da esquina soltando fumaça branca que cheirava a gordura de porco e pão tostado. O prédio dele era antigo, com fachada bege encardida, 3 andares, sem elevador. A luz de escada era fria. Subimos devagar. A sacola esbarrou no corrimão. Fez um toque de plástico. No andar de cima, um cachorro latiu como se fosse alarme. É a dona Neiva. O poodle acha que é pitbull. A porta dele tinha uma pintura nova, cor de café. Ele destravou 2 trancas, as chaves tilintando, e empurrou. O apartamento cheirava a limpeza de fim de tarde. Piso úmido, pano com pinho, uma panela secando no escorredor. O Chimbica veio raso, patinhas batendo no laminado. O focinho preto úmido trombando na minha canela. Ele é carente. Eu agachei, o jeans molhado colando no joelho. Somos 2. Ele abanou o rabinho com força, encostou a cabeça na minha mão, quente e confiando. O sofá era de tecido marrom, gasto nos braços. Tinha uma manta xadrez jogada, pronta para uma cesta. Na parede, 2 prateleiras de livros com lombadas tortas e um quadro antigo de estádio de futebol. Na cozinha americana, uma lâmpada amarela deixava tudo com cara de fim de domingo. Vem, toalha no banheiro. Pega a azul escura, que a Clara solta pelo. Entrei. O banheiro tinha cheiro de sabonete de barra e vapor guardado.
O espelho me devolveu uma mulher desalinhada, com fios de cabelo grudados na testa e um risco fino de lama no queixo. Passei a ponta do dedo, a lama saiu. Ficou um traço limpo, como se eu tivesse apagado uma coisa que nem eu sabia que tinha. Lavei o rosto, as mãos, troquei a camiseta molhada pela que estava no fundo da sacola, seca por milagre. Vesti a blusa de lã. A textura áspera arranhou de leve o braço e me trouxe pro corpo. Quando saí, a cozinha fazia música. Cebola chiando, colher batendo na borda da panela, tampa vibrando. O cheiro de alho dourando preencheu as frestas que a água tinha aberto em mim. Caldo verde. É muito. É o suficiente. Ele cortou a linguiça em rodelas, botou por cima, desligou o fogo e deixou descansar. Senta. Eu sentei, as pernas pesadas, a mão ainda segurando a alça da sacola como se fosse flutuar. Larga. Larguei. Ela tombou com um suspiro de plástico. Ele serviu 2 tigelas, um fio de azeite e pimenta do reino moída na hora. O primeiro gole fez o estômago lembrar o caminho da paz. Fechei os olhos. Ouvi minha própria garganta engolindo. Uma música boba e profunda. E o Paulo? O nome dele bateu na mesa seco. Ele tá construindo limites. Sei. Eu sei que ele tem direito à vida dele. Eu sei. Mas eu não sei onde guardar isso que eu tô sentindo. Diz. Vergonha, raiva, cansaço de ser adulta desde os 20 e poucos. Vontade de deitar no chão e só ficar olhando o teto. Se tivesse teto. Ele apoiou o cotovelo na mesa, aproximou um pouco, não o suficiente para me engolir com piedade. Só o bastante para eu sentir que não estava falando pro azulejo. Quando teu pai foi embora, lembra do caminhão de mudança? Lembro. A memória veio com cheiro. Gasolina velha, poeira, um rádio de pilha tocando Zizi Posse. Eu tava lá. Você subiu as escadas com a geladeira sozinho. Eu era burro. Você era forte. As 2 coisas. O celular vibrou na mesa. Eu olhei como quem olha cobra. É ele? É. Abri. Uma mensagem do Paulo, 2 linhas. Mãe, já fiz o Pix do hotel. Queria que a senhora aceitasse. Vai ser melhor para todo mundo. O todo mundo me atravessou com o antigo costume de me incluir por último. Escrevi obrigada e apaguei. Escrevi não precisa e apaguei. Escrevi você tá com medo de quê? E não enviei. Larguei o celular de tela para baixo, como quem tampa um espelho que mostra coisa indelicada. O Guto esperou. E aí? E aí nada. Quer que eu fale com ele? Não, a voz dele ainda é a minha casa. Eu só não tô morando nela. Ele entendeu. Por que era o Guto? O cara que sumiu quando eu achava que a vida ia finalmente ficar reta. Por que você sumiu? O caldo ficou estacionado no meio do caminho da boca. Ele respirou antes de responder. Eu não sumi. Eu fugi. De quê? De mim, de dívida. Do meu gênio ruim. Do ciúme de um filho que não era meu, mas eu queria que fosse. Do medo de não te dar o que tu merecia. A palavra merecia veio limpa, sem enfeite, sem desculpa. Eu casei errado, Rê. Fiquei 2 anos. Aprendi que tem erro que é um professor sem salário. Depois foi trabalho, noite em claro. Quando eu olhei pro lado, tinha passado. E agora? Agora eu tô aqui. Ele deu de ombros, mas o olhar não correu. Ficou. E você? Eu fiz o que dava. Coloquei o Paulo na escola, vendi trufa na porta de igreja, passei roupa pra fora, fiz unha de vizinha. Virei balconista. Não deu tempo de esperar alguém voltar. O Chimbica latia pra uma sombra na janela. O rabo batendo no armário num ritmo de escola de samba cansada. Guto levantou, afagou os pelos. O cachorro suspirou alto, quase humano. Deitou com a cabeça nas patas, olhos nos nossos. Amanhã cedo a gente passa no teu terreno. Terreno. Eu ri curto. A casa virou palavra de cartório. A gente tira o que presta. Eu tenho luva, tenho uma máscara sobrando. Chama a Defesa Civil. Tira foto, protocolo, entra no aluguel social. A prefeitura tá com o cadastro aberto. Você sabe de tudo.
Eu só leio os avisos que dão no grupo, Ré. Sônia, minha irmã, mandou os links. A Sônia ainda reza por mim. Reza por todo mundo, inclusive por mim, quando eu mereço apanhar do céu. Depois da sopa, ele me mostrou onde estava a coberta, a gaveta com meias grossas. O sofá abre. Eu fico no sofá. Não discute. Eu mal discuti. O cansaço era uma maré puxando meu tornozelo. Enquanto ele arrumava o lençol, eu fui até a janela. A rua tinha lavado as marcas do dia, mas ainda carregava as cicatrizes de água na borda da calçada. Um casal passava com sacolas de mercado. Uma moto cortou a madrugada com o ronco cavado. O frio encostou nos vidros. O vapor da minha respiração desenhou uma nuvem breve. Eu escrevi com o dedo no vidro, sem pensar. Teto. A palavra sumiu em segundos. Deitei. O tecido do lençol esfregou no queixo. O cheiro de sabão em pó trouxe lembranças de varal cheio. O corpo pediu 1 minuto, ganhou 5. O olho pesou, e quando eu estava quase caindo no sono, a lembrança veio como pedra jogada num lago. O retrato do primeiro dia de aula que eu resgatei da água. Levantei o tronco. Guto. Ele já estava com a luz apagada do quarto. Só a fresta da porta deixava sair um retângulo de amarelo. Amanhã eu quero achar a caixa das fotos. E a pasta de documentos da casa. Vai achar. E as cartas? Ele fez silêncio. Quais cartas? As suas. O silêncio ficou 1 segundo mais comprido que o necessário. Se a água não levou. Se levou, a gente lembra. Lembrar dá trabalho. Eu tenho tempo. Dormir foi cair sem medo. Acordei com a luz baixa do amanhecer rebatendo na parede. Azul frio de inverno curitibano. O cheiro de café passou pela casa como convite. O Chimbica saltou pro sofá, encostou o focinho no meu braço. O hálito quente de cachorro me fazendo cosquinha. Bom dia! A voz dele veio da cozinha com um humor de porta rangendo sem dor. Bom dia! Sentei devagar. As costas reclamaram. O pé direito tinha uma marca roxa no peito. Lembrança da bota pesada do Ronaldo na garupa da moto. Calcei a meia grossa. O piso frio mordeu menos. Na mesa, pão francês ainda crocante. Manteiga, café preto, banana. Come. Você sempre falou muito imperativo. Eu aprendi com a vida. Comi. O pão fez a casquinha quebrar num estalo limpo. O café entrou quente, conversando com o estômago. Ele botou uma caixinha de plástico na bolsa. Máscara, luvas, canivete, lanterna. Você vai me levar pra guerra? A gente já tá nela. No caminho até o meu endereço, a cidade parecia um campo depois de festa. Restos, fitas, copos jogados, silêncios. Um caminhão da prefeitura carregava entulho. Uma senhora, de avental por cima do casaco, esfregava com vassoura a água que insistia em ficar na garagem. O asfalto tinha ganhado pequenas crateras que faziam o carro trepidar. Quando dobramos na minha rua, meu corpo fez aquele movimento de encolher antes mesmo de ver. A casa estava menor, não só porque faltavam pedaços, mas porque a dignidade tinha escorrido com a lama. O portão torto, o muro aberto, o varal, com 2 pregadores perdidos agarrados como sobreviventes. Desci do carro com cuidado. O cheiro de mofo novo é mais agressivo que o de mofo velho. Parecia querer entrar pelo nariz e colar por dentro. O piso da sala rangia molhado. O retrato do primeiro dia de aula estava numa cadeira, onde eu tinha deixado, secando do jeito que dava. Eu peguei com 2 mãos, apoiando nos dedos como prato de vidro. O rosto dele, criança, sorriu para mim com aquela janelinha no meio dos dentes. Paulo Henrique. O nome saiu como prece e como ferida. O Guto ficou atrás. A distância certa de quem guarda sem se meter. A gente vai fazer assim. Ele disse, prático. Você fala o que é prioridade. Documentos, remédios, fotos. O resto a gente vê. Depois tira foto de tudo pros protocolos. Eu vou subir no telhado para ver se dá para cobrir com lona. Não sobe. Eu sei subir. Começamos. A pasta de plástico estava onde eu achei que estaria. Terceira gaveta do balcão. Aqui emperra. Puxei. A gaveta veio com um grito de madeira e um soluço de água. RG, CPF,
escritura, carnês pagos, carteirinha do SUS, cartão do posto. Eu separei em pilhas, o coração marcando cada papel como se fosse pedaço de mim. No quarto, a caixa das fotos estava úmida, mas inteira. O papelão tinha chupado água, mas o cordão ainda segurava. Peguei a tesoura, cortei o nó, abri devagar. O cheiro de foto velha molhada é doce e triste ao mesmo tempo. Por cima, a primeira. Eu e o Guto jovens, em frente ao sobrado da José de Alencar. Ele de boné virado para trás, eu com franja torta. Nós dois com dentes mais brancos que a realidade. Eu virei para ele. Ele já estava me olhando. A água não levou. Ainda não. Vi o envelope das cartas. A letra dele torta, de homem que aprendeu a escrever correndo entre serviço e serviço. Pra ré. Não abre quando estiver triste. Ri. Eu abri todas nos dias mais ruins. Ele coçou a nuca. Ainda bem. Guardei o envelope seco entre 2 livros grossos, como se fosse planta que a gente quer prensar para virar lembrança bonita. A vizinha, Dona Lourdes, apareceu com uma bota de borracha e um balde. Menina, tão fazendo cadastro do aluguel social lá no CRAS do Cabral. Leva foto, leva laudo da defesa. O povo que chega cedo consegue senha. Guto anotou no celular. Vamos depois. Hoje. Hoje. Ele me olhou com aquela pergunta muda. Aguenta? Eu respondi com o que sobrou de coragem. Aguento! Enquanto a gente separava as coisas, o celular vibrou. Paulo. Mãe, tô passando aí mais tarde pra ver como ficou. O estômago revirou. Guto viu de relance e fingiu que não. Quer que eu esteja? Quero. Tá. Apertei o telefone na mão. Escrevi. Vem. Apaguei. Escrevi. Traz luva. Enviei. Ele respondeu com um ok, seco, que tinha muito de menino e muito de homem que não sabe como chegar num lugar que ele próprio incendiou com palavras frias. O sol resolveu tentar. Um pedaço de luz entrou pela janela sem vidro, bateu na poeira suspensa e fez estrelinhas de sujeira dançar. Eu parei um segundo só pra olhar. Parecia bonito, e eu me senti culpada por achar bonito. Guto parou ao meu lado, ombro quase encostando. O mundo continua. Eu sei. A gente também. Eu quero. Então vem. O Paulo chegou no meio da tarde, dirigindo o carro que ele tanto exibia nas fotos, um SUV prata reluzindo no sol, destoando da rua ainda marcada de barro. Eu ouvi o ronco do motor de longe, e o coração bateu descompassado, não de alegria, mas de um nervoso que embrulha o estômago como quando a gente espera resultado de exame. O portão estava escorado, torto, e ele precisou puxar devagar para abrir passagem. Saiu do carro com uma luva amarela de borracha na mão e uma expressão ensaiada, séria, mas limpa demais, como se não combinasse com o cenário de lama e parede rachada. A Bianca não estava. Eu senti falta do olhar dela porque era mais fácil brigar com a frieza dela do que com o rosto do meu próprio filho. Ele andou pelo terreno olhando para o chão, desviando dos cacos de telha. O cheiro de mofo e terra úmida subia mais forte naquela hora, e o vento frio carregava a poeira que grudava no nariz. Mãe! A voz dele soou como um começo de desculpa, mas parou no ar. Eu segurei o retrato dele criança, ainda úmido, e mostrei. Olha aqui, Paulo, lembra desse dia? Eu botei você nessa camisa xadrez e você fez birra porque queria ir de camiseta do Coritiba. Eu segurei tua mão até o portão. Ele abaixou os olhos, engoliu seco. Eu lembro. O eu lembro saiu miúdo, quase invisível. O Guto estava encostado na parede de braços cruzados, presente sem se intrometer. Eu não sei o que dizer, mãe. Ele começou a andar pela sala destruída, chutando levemente pedaços de madeira. É muita coisa. Pois é, muita coisa. E eu sozinha. A palavra sozinha ricocheteou entre as paredes caídas. Ele tirou o celular do bolso e começou a fotografar. Vou mandar pro seguro, pode ajudar. Seguro? Ri curto. Paulo, eu pagava carnê de mercado, não seguro de casa. Ele suspirou, coçou a nuca. Eu pensei que... E parou de novo. O silêncio dele era mais pesado do que os escombros. Por que você falou aquilo no telefone?
A pergunta saiu antes que eu pudesse controlar. Ele não respondeu de imediato. Foi até a janela sem vidro. Olhou para a rua. O reflexo da luz deixou os olhos dele aquosos. Mas eu não sabia se era lágrima ou só poeira. Por que a Bianca? Porque eu? Não põe culpa nela, Paulo. Foi você que disse. Foi a tua voz que me expulsou. A minha garganta ardia como se eu tivesse bebido álcool puro. Ele se virou, finalmente encarou. Eu tava com medo. Medo de quê? De perder o que eu construí. De estragar o que eu tinha. De repetir a bagunça do pai. Eu travei. O nome do pai dele nunca era dito em voz alta. Era um fantasma que pairava, mas não tinha corpo. Você me comparou com ele? Não, mãe. Eu comparei a mim mesmo com ele. E eu me apavorei. O Guto tossiu baixo, quase um aviso de que estava ali. Paulo olhou para ele pela primeira vez. Boa tarde. Boa. O tom era neutro, sem corte. O ar ficou mais denso, carregado de histórias que nenhum dos dois conhecia direito. Paulo respirou fundo, tirou do bolso uma chave de fenda nova, ainda com etiqueta. Eu trouxe isso. Achei que podia ajudar. Eu ri com amargura. Uma chave de fenda para reconstruir uma casa inteira. Ele abaixou a cabeça. É o que eu consegui pensar. Eu senti raiva e ternura ao mesmo tempo. Uma mistura que dá nó no peito. O sol descia devagar, tingindo as paredes quebradas de dourado. O barulho de crianças brincando na rua soava deslocado, como se viesse de um mundo onde nada tinha caído. O cheiro de fumaça de fogão a lenha entrou pela janela aberta, lembrando que a vida seguia, indiferente. Eu encostei no batente e falei: Paulo, não é sobre teto, é sobre ter lugar. Você me tirou o lugar. Ele fechou os olhos, balançou a cabeça. Eu sei. O eu sei dele não apagava nada, mas era uma fresta. O Guto se aproximou, limpou as mãos no jeans e falou baixo, mas firme. O importante agora é resolver o que dá para resolver. Tem cadastro no CRAS, tem laudo que precisa ser feito. E tua mãe não vai enfrentar isso sozinha. Paulo ergueu os olhos para ele, avaliando. Você é quem mesmo? Alguém que não fugiu quando ela precisou. A resposta bateu seca, sem floreio. O silêncio depois foi um muro que ninguém quis atravessar. Eu respirei fundo, as narinas cheias de poeira e lembrança. E pensei que talvez aquele fosse só o começo de uma conversa que demoraria uma vida inteira para ser dita. Mas naquele instante, eu precisava só de uma coisa: não me sentir descartada. O Paulo ficou parado, segurando aquela chave de fenda como se fosse um troféu perdido. E eu percebi que ele não sabia para onde olhar. O chão estava coberto de cacos de telha, pedaços de madeira encharcada e tijolos soltos. A cada passo que ele dava, havia um estalo úmido, como se a casa reclamasse de quem pisava. O cheiro de mofo e ferrugem tomava conta, e até a luz do sol parecia engolida pela sujeira que cobria as paredes. Eu encostei no batente quebrado da porta da sala, a madeira áspera arranhando meu braço, e soltei. Você sabe o que me doeu mais, Paulo? Não foi ver a água levando meu fogão, nem o guarda-roupa boiando. Foi ouvir da sua boca que eu não tinha espaço na tua vida. Ele respirou fundo, os ombros subindo e descendo como se carregasse sacos de cimento invisíveis. Mãe, eu tava confuso. A Bianca! Eu interrompi. Não joga nela. Você sempre teve escolha. E escolheu me mandar para um hotel barato como se eu fosse uma hóspede incômoda. A voz saiu tremida, mas firme, e eu senti a garganta arder de novo. Ele largou a chave no chão. O barulho metálico ecoou pela sala destruída. Eu errei. Eu tive medo, mãe. Medo de repetir o abandono do pai. Medo de não dar conta de duas casas desmoronando. A minha e a sua. Eu quis proteger o pouco que eu achei que tinha. Eu olhei para o Guto, que estava sentado em cima de um tijolo grande. O cachorro encostado na perna dele, respirando pesado. Ele não disse nada, mas o olhar dizia: fala o que precisa. Então falei: você cresceu me vendo segurar as pontas sozinha. Eu aguentei tudo para que você não sentisse medo. E no dia em que eu precisei de você, quem me mostrou medo foi você. Como é que eu lido com isso? O Paulo passou a mão no rosto, sujou a testa com poeira. Eu não sei.
A voz dele saiu baixa, quase infantil. E naquele momento eu vi não o homem de 40 anos com SUV na garagem, mas o menino que um dia chorou porque perdeu a chuteira velha num jogo de várzea. O vento bateu forte, levantando um pedaço de telha que ainda estava pendurado no beiral. O estalo me fez estremecer. O barulho trouxe de volta a memória da tempestade. O som da água invadindo o quarto. O gosto de barro no ar. Segurei forte o retrato molhado que eu ainda tinha nas mãos. Sabe o que é pior, Paulo? É que eu não consigo simplesmente desligar esse amor de mãe. Eu queria conseguir jogar fora como se fosse um móvel quebrado. Mas eu não consigo. Então eu vou ter que conviver com esse buraco que você deixou. Ele abriu a boca, fechou, baixou os olhos. Guto se levantou, bateu a poeira da calça. Amanhã cedo vamos ao CRAS. Tem que levar foto, laudo da Defesa Civil. Eu vou contigo, Renata. O Paulo olhou para ele desconfiado. Você ainda tá aqui? Tô. A resposta veio seca, firme. E vou continuar até ela ter um teto de novo. O silêncio entre eles dava para cortar com faca. Eu respirei fundo com o cheiro de mofo grudado nos pulmões e disse: Paulo, você pode ir. Eu não quero mais ouvir promessa vazia hoje. Se quiser ajudar, me encontra amanhã cedo no CRAS. Se não, tudo bem. Eu já aprendi a não esperar. Ele ficou parado mais uns segundos, como se quisesse responder, mas acabou só recolhendo a chave de fenda do chão e guardando no bolso. Tá bom, mãe. Amanhã. O motor do SUV roncou alto quando ele ligou. Vi o carro sumir na rua cheia de marcas de lama e senti um vazio esquisito, como se a tempestade tivesse passado de novo dentro de mim. Guto se aproximou, encostou a mão no meu ombro. A mão dele era quente, firme, diferente do aperto frio que eu recebi pelo celular dias atrás. Você não tá sozinha, Ré. Eu respirei fundo e deixei que aquela frase preenchesse um pouco do buraco. Não era a solução, mas era o começo de alguma coisa que eu já não acreditava mais que poderia existir. Apoio. Eu acordei antes do despertador, com aquela sensação de que o corpo dormiu, mas a cabeça ficou em pé a noite inteira, vigiando as frestas. O apartamento do Guto respirava um silêncio bom, quebrado só pelo ronco suave do Chimbica e pelo tic-tac do relógio da cozinha. Um som antigo que lembrava a casa da minha avó. A luz ainda era azulada. Aquele frio de Curitiba que parece sair do piso. Vestia a mesma calça jeans, a blusa de lã que pinicava de leve no antebraço. E prendi o cabelo com um elástico que eu tinha deixado dentro da carteira faz anos. O cheiro de café veio antes do barulho da cafeteira. Dormiu? Ele perguntou ainda de costas, mexendo a colher dentro da caneca com um som de metal batendo em porcelana. Dormi no corpo, não na cabeça. Serve. Ele me deu uma caneca fumegante, forte e direto, sem açúcar, do jeito que eu gosto, e que ele lembrava sem perguntar. Agradeci com um aceno que saiu meio torto. O Chimbica apareceu, bocejou largo, encostou o focinho quente na minha canela e suspirou como gente. Saímos cedo, a cidade ainda desmontando à noite. O ar tinha cheiro de terra úmida e pão assando em alguma padaria que a gente não via. Só adivinhava pelo perfume. No porta-malas, ele jogou 2 luvas extras, uma pasta de plástico transparente e um rolo de fita adesiva largo, desses que selam caixa de mudança, para embrulhar documentos molhados e não desmancharem mais. Eu segurei a pasta como quem segura passaporte em aeroporto. Um pouco de medo e uma fé boba de que aquilo garante passagem. No caminho até o CRAS do Cabral, os semáforos piscavam amarelo e uns pássaros teimosos rasgavam o céu cinza. A cada esquina, uma marca da água nas paredes, um varal improvisado com cobertor pingando, uma família no portão com termos no colo, esperando alguém dizer o que fazer da vida. A rádio do carro falava de força-tarefa, de assistência emergencial, de aluguel social de até 600. Eu repeti o número por dentro. 600, 600, como quem decora a senha. Vai dar certo, o Guto disse, não como promessa, mas como instrução. Chegamos e a fila já dobrava o quarteirão. Gente de chinelo com meia, casaco emprestado, sacola de supermercado como extensão de braço.
O CRAS tinha um cheiro misturado de álcool gel, café fraco e papel úmido. O vento cortava quando a porta abria e fechava, trazendo um frio que entrava pela gola e descia até o estômago. Uma moça com colete da prefeitura andava pela fila distribuindo senhas e uma prancheta. Documentos com foto, comprovante de endereço, fotos do imóvel, laudo da Defesa Civil. Quem não tem laudo pega o requerimento para agendar. A gente tem foto, eu disse, levantando o celular rachado. Laudo a gente pega hoje. O Guto emendou, como quem aponta uma rota no chão. Pegamos as senhas. A minha com um número grande que já cansava. E nos encostamos na parede, dividindo o degrau com um senhor que segurava um saco preto dobrado no colo, como quem abraça um cachorro doente. A senhora é de qual bairro? Ele perguntou. O cheiro de Vic Vaporub saindo do pescoço dele. Bacaxeri. Eu, Boqueirão. O vento levou o telhado, mas deixou a vergonha. Eu assenti porque palavras demais de manhã cedo desarrumam a coragem. O tempo dentro de fila tem o relógio próprio. Minutos que demoram e, de repente, saltam. Uma mulher jovem com um bebê no sling começou a chorar sem som, só lágrima. E outra, mais velha, encostou uma maçã na mão dela. Um rapaz de boné e jaqueta de time passou oferecendo xerox a preço de custo. Aqui na esquina tem quem precisar da frente e do verso. Eu corro lá e trago. Eu fiquei mexendo na pasta de documentos, reorganizando o que já estava organizado, como quem penteia cabelo já penteado porque a mão precisa fazer alguma coisa. A cada tanto, o Guto voltava da porta, atualizando. 3 senhas andaram. Falaram que se não tiver laudo, eles fazem provisório, mas tem que levar foto impressa. Foto impressa. Olhei para o celular com a tela estilhaçada. Imaginei o rapaz do boné correndo no vai e vem. Eu pago. Eu pago, ele respondeu. E a frase ficou no ar sem briga, sem gentileza exagerada, só com a simplicidade de uma torneira fechada no ponto. Quando minha senha finalmente apareceu na tela de LED com aquele bip irritado, minhas pernas ficaram moles como se eu tivesse corrido a linha inteira do tubo. A moça do guichê usava um coque apertado e tinha uma caneta com pompom pendurado. A mesa cheirava a papel molhado seco no sol. Nome completo? Renata de Oliveira Santos. CPF? Eu recitei de memória, sentindo a língua tropeçar no 7º número como sempre. Endereço? Eu disse, e a palavra casa saiu antes do resto. E no meio da frase eu parei. Esse é o endereço que... Que era? A senhora mora lá? Moro. Morava. Ela olhou por cima do óculos com uma piedade prática. Situação do imóvel? Alagamento, queda de telhado, rachadura na parede da frente. Laudo? Agendando. Photos. O Guto já tinha ido e voltado com 4 impressões coloridas, as cores gritando feio no papel fosco. Ela carimbou ou grampeou. Anexo, anexo, anexo. A senhora se enquadra no aluguel social. Valor até R$600 por 6 meses, renovável conforme reavaliação. Mas precisa do laudo da Defesa Civil em até 10 dias. Tem que abrir conta para receber ou usar chave Pix. A senhora tem Pix? Tenho. No próprio CPF? Sim. Ela assentiu-te com os quadrados, carimbou outra vez. O som do carimbo parecia martelo em estaca de circo. Confere, confere. Número de contato? Esse. Anotei o celular que às vezes morria de repente. Recomendação. Guarde notas de tudo que gastar com material e mão de obra, se tiver. Eu ri de lado. Se tiver. Saí do guichê com um papel timbrado que parecia leve, mas pesava que era uma praga. Primeira etapa, o Guto disse. Agora a defesa. Fomos até o núcleo da Defesa Civil indicado por um cartaz listrado de laranja e preto. No caminho, o vento engrossou. Trouxe de volta aquele cheiro de ferro molhado que dá sempre antes de chuva de novo. Dentro, outro mundo de fila. Colete laranja. Homens com botas de borracha. Rádio chiando em alguma frequência de urgência. Um técnico de barba rala e boné com logomarca anotou meu endereço, colou uma etiqueta num formulário e disse:
Hoje de tarde conseguimos passar lá. Entre 2 e 5. A senhora precisa estar? Eu quero. Então fica de olho. A equipe liga 10 minutos antes. Anotou meu telefone de novo. Repetiu em voz alta para conferir. E a repetição me trouxe um conforto absurdo. Como quando o médico repete seu nome antes de te operar. Dá a sensação de que você existe numa lista que alguém cuida. No meio disso, meu celular vibrou. Paulo. Mãe, tô a caminho do CRAS. Falaram para eu trazer sua conta para fazer um depósito adiantado do aluguel. A frase doeu e aliviou, como compressa morna em pele queimada. Eu já fiz o cadastro. Tô indo pra Defesa Civil e depois vou pra casa, esperar laudo. Eu encontro vocês lá. A voz dele parecia tensa, uma corda de violão esticada demais. Tá. Encerrei, guardei o telefone e minhas mãos demoraram um segundo a mais para lembrar como guardam coisas e continuam andando. Paramos numa padaria para comer um pão na chapa e um pingado. A chapa chiar fez um som que me lembrou tardes na escola, quando eu tinha 3 horas de intervalo entre um trabalho e outro, e me sobrava coragem só para café e pão. O balcão tinha cheiro de manteiga derretendo e de jornal velho. Sentei, mordi, senti a crosta crocante quebrar e a manteiga escorrer quente pelo canto da boca. Tá viva? O Guto perguntou. Tô virando gente de novo. É isso. Ele tomou um gole, apoiou a xícara com cuidado, como se xícara fosse coisa de cristal de igreja. Quando teu Paulo chegar, eu fico quieto. Obrigada. Mas se ele passar da linha, eu passo antes. Sorri sem graça. Aprendi. Voltamos para casa e a rua parecia um cenário que alguém tinha esquecido de desmontar. O sol aparecia e sumia atrás de nuvens que pareciam pedras de gelo suspensas. A lama tinha secado em partes, formando um mapa de rachaduras. Entrei, respirei fundo. O cheiro inchado de mofo me empurrou um passo para trás e eu tive que insistir para dentro. Vamos separar o que ainda dá para salvar antes da defesa chegar. O Guto disse, já com as luvas nas mãos. Fomos abrindo o armário, tirando o livro, batendo fotografia de leve para não rasgar mais, pondo em cima de uma mesa que ainda aguentava. Cada objeto tinha um som. O prato fazendo tlim, rachado. A gaveta com aquele uá de madeira ferida. A porta do banheiro arranhando o piso como unha. Em silêncio, eu e ele viramos formiguinhas gigantes, cada um puxando um grão do que tinha sobrado. O Paulo apareceu suado, com a camiseta grudada no peito, sem a Bianca. Trazia uma mochila nas costas, uma caixa plástica com tampa e um rolo de lona azul novo. Trouxe isso. A voz saiu sem certeza, mas sem ironia. A lona a gente deixa pro técnico orientar onde amarrar. O Guto disse técnico também, do tipo que aprendeu apanhando de serviço. Beleza. O Paulo me olhou um segundo a mais do que o necessário. Mãe. Oi. A gente se olhou como quem tenta encontrar na cara do outro um sentido que caiba num abraço sem abrir ferida. Não abrimos. Trabalhamos. Ele foi junto comigo pro quarto. O chão ainda molhado. O cheiro de armário velho recém-aberto. O espelho com um véu de barro escorrendo. Peguei a caixa das fotos, mostrei a foto dele com a camisa xadrez. Lembra? Ele balançou a cabeça, sorriu pequeno. Lembro de você brigando com a diretora porque ela falou que meu tênis não era adequado. Tua mãe sabe brigar por causa certa. Eu sei. O eu sei dele saiu com uma vergonha boa. Um pedido de desculpa mal pronunciado, mas ali. Ele abriu a caixa plástica que trouxe. Tirou de dentro pacotes de sílica. Aqueles saquinhos que a gente joga fora sem saber pra quê. Pra secar as fotos dá pra improvisar. Me explicou como se estivesse me ensinando receita de bolo. Eu deixei ele ensinar. Fomos alinhando as fotos sobre o lençol esticado no chão. Os rostos de gente que já foi e gente que ainda é, aparecendo sob a poeira. A cada foto, um olha, essa é a tia Neide no litoral. Você tava linda nesse vestido amarelo. Eu me ouvi rir de verdade, a boca abrindo sem pedir licença à dor. A equipe da defesa ligou. 10 minutos.
Estaremos aqui, respondi como se eu não tivesse mais 2 opções de vida além daquela. Quando chegaram, 2 homens e uma mulher. Botas de borracha, pranchetas, trena, um crachá pendurado num cordão laranja. O carro deles parou com os faróis acesos, e a poeira dançou de novo naquele teatro de luz. Boa tarde, senhora Renata. Sou eu. Vamos fazer a vistoria. A casa está interditada? Tá caindo? A gente vai avaliar. Eles entraram passo medido. O primeiro com a lanterna, o segundo com uma escada pequena. A mulher com o formulário preso numa prancheta de metal. Mediram rachadura, apontaram para o telhado, bateram com o cabo da chave de fenda na viga, escutando o som que a madeira fazia. Som de oco, som de alerta. A senhora não pode permanecer aqui à noite. A mulher disse sem dureza, mas sem negociar. Interditado por risco estrutural. A gente vai emitir o laudo ainda hoje. Vai por e-mail e WhatsApp. O aluguel social agiliza com isso. E os pertences? O que der para retirar com segurança, retire durante o dia com auxílio. Telhado só com lona guiada. E nada de subir sozinha. Ela olhou para mim e pro Guto como quem sabe exatamente o tipo de ideia maluca que a necessidade inventa. Ele sobe comigo, o Guto disse. Só se a viga permitir. Sem herói hoje. Ela sorriu de canto. Humor seco de quem já viu muito herói cair do telhado. Enquanto eles terminavam, a vizinha, Dona Lourdes, apareceu com um pote de margarina cheio de arroz branco ainda quente. Pra senhora comer quando der. O cheiro subiu e quase me fez chorar por causa de um arroz simples. Obrigada. O Paulo recebeu o pote, destampou, o vapor doce escapando. Tá cheiroso, ele disse. E naquele instante eu vi o menino outra vez, o que cheirava tudo antes de comer. O técnico tirou fotos com um tablet. Pediu para eu assinar no final com uma caneta que não pegava direito no papel úmido. Assinei com letra que parecia de outra pessoa, tremida e decidida. Quando saíram, ficou um silêncio que não era de alívio. Era de confirmação. Proibido dormir, proibido fingir que dá para empurrar com a barriga. O Paulo encostou na parede que restou, bateu de leve com o nó do dedo, som de madeira cansada. Mãe, eu vou falar com a Bianca. A gente... dá pra você... ficar uns dias lá enquanto... Enquanto isso... A frase tropeçou nos próprios sapatos. Eu olhei pra ele longo, o tempo suficiente para desenhar na cara dele a lembrança do estabelecer limites. Eu tenho teto. Eu disse com uma firmeza que eu ainda não tinha experimentado na minha própria voz. Eu tô no Guto. O nome dele saiu inteiro sem pedir licença a nada. O Paulo assentiu uma vez, devagar, olhos no chão. Tá, não discutiu. Isso doeu menos do que eu esperava. E mais do que eu admiti na hora. Ele tirou do bolso um maço de notas amassadas. Pra qualquer coisa agora de tarde. Eu passo no banco e te transfiro mais. Eu quase disse não, mas calei. Às vezes aceitar ajuda é a coragem mais difícil. Peguei, dobrei, guardei no fundo da carteira, ao lado da foto 3x4 dele adolescente que sempre ficou ali, me lembrando que em algum tempo do mundo fui o universo de alguém. Obrigada. O Guto observou a cena sem mexer um músculo do rosto. Mas eu vi o jeito como os ombros dele relaxaram 1 centímetro, como quem pensa. Talvez ele esteja aprendendo. O céu escureceu de repente. Aquela mudança brusca que Curitiba gosta de fazer só para provar que manda. O primeiro trovão foi um tambor grave, e uma sequência de pingos grossos começou a cair no quintal, abrindo círculos na lama como moedas jogadas num poço. A lona, o Guto disse. Agora. Ele e o Paulo desenrolaram juntos, o plástico azul fazendo aquele barulho de mar em garrafa. Eu segurei as pontas, as mãos ardendo com o atrito, o cheiro de plástico novo disputando com o de mofo velho. Subiram 2 degraus da escada, avaliaram, recuaram. Não dá para subir com isso escorregadio. O técnico tinha dito no ouvido da gente sem estar ali, e a frase acendeu um freio. Amarra por baixo, prende no muro, faz cobertura de barraca. O Guto improvisou.
O Paulo procurou uma pilha de tijolos secos e um pedaço de corda que sobrou do varal. Em 10 minutos tínhamos um toldo torto, feio, mas suficiente para que a água que caísse agora não lambesse as fotos que a gente tinha deixado secando. Um trovão estourou mais perto, e o cheiro de chuva nova varreu a sala, como se alguém tivesse desinfetado a desgraça por 1 minuto. O celular apitou. Era a mensagem da Defesa Civil com o laudo em PDF e uma frase que parecia Bíblia. Imóvel interditado. Risco estrutural. Recomendação. Desocupação imediata. Aluguel social autorizado. Eu respirei com um soluço que não era tristeza nem alívio. Era só o corpo reconhecendo que, por 1 segundo, tinha alguém apontando uma saída sinalizada. Mandei o PDF pro meu e-mail que eu quase nunca uso. O Paulo pegou o telefone. Mãe, me passa a tua chave Pix de novo? Eu passei e em seguida vibrou a notificação. R$600 recebidos. Descrição. Aluguel social. Adiantamento. O número brilhou na tela como coisa milagrosa e insuficiente ao mesmo tempo. A chuva engrossou e por um instante eu vi o quintal inteiro virar um mapa de espelhos quebrados. O Guto encostou o ombro no meu. Um encosto que disse mais do que beijo em cena de novela. Hoje você dorme em casa tranquila, ele falou. Amanhã a gente volta com caixa, fita, pano e segue o baile. O Paulo pigarreou. Ajeitou a mochila nas costas. Eu posso passar mais tarde na casa do Guto para levar umas caixas que peguei na loja? A pergunta entrou torta, mas entrou. Pode. Manda a localização. Eu mando. Ele acenou, um aceno curto, de quem sabe que ainda falta estrada, e foi pro carro na garoa que já virava cortina. Fiquei ali de pé no meio da sala com o teto remendado de lona. O cheiro de plástico e chuva, me lembrando que às vezes a dignidade é só isso. Uma lona mal amarrada, segurando as lembranças de enxurrada. Não era final feliz. Era só um lugar onde sentar as caixas e respirar no intervalo entre uma queda e outra. Eu encostei a cabeça no braço do Guto. Fechei os olhos por 1 segundo e ouvi, lá longe, o som de uma bola batendo no asfalto. Gente rindo. Uma panela tampando no fogão da Dona Lourdes. E o mundo insistindo em continuar. Abri os olhos. Vamos? Vamos. O Guto dirigia em silêncio. O limpador do para-brisa riscando o vidro com aquele chiado irritante que lembrava giz em quadro negro. O barulho da chuva se misturava ao motor, criando uma música áspera, mas constante, quase como se fosse um mantra forçado. Eu olhava pela janela vendo as poças crescerem, refletindo as fachadas encardidas da cidade, os letreiros piscando no cinza da tarde. No colo, eu segurava a pasta com os documentos e o laudo da Defesa Civil impresso, embrulhados num saco plástico transparente. Eu apertava como se fossem frágil cristal, mas também como se fossem munição. Tá tremendo, ele disse olhando de canto. É frio. É medo também. Respirei fundo. Senti o ar pesado de carro fechado. É tudo junto. Chegamos ao prédio dele. Subimos a escada com as sacolas molhadas e o Chimbica já esperava do outro lado da porta, latindo e arranhando, como se fosse dono de tudo. Ele pulou em mim e eu senti o calor do focinho molhado esquentando minha perna. A cozinha ainda tinha cheiro de sopa da noite anterior. O Guto largou as chaves no balcão, tirou o casaco encharcado e estendeu no varal improvisado da lavanderia. Eu sentei no sofá, o corpo afundando fundo, e quando fechei os olhos, a cena da minha casa desabando voltou inteira, como filme repetido. O telhado quebrando, a água subindo, o retrato do Paulo criança flutuando. Eu levantei rápido como se tivesse levado choque. Calma, Ré! A voz dele veio firme, com uma calma que não era condescendente. Você tá em chão firme agora. O cachorro deitou no tapete, suspirando alto, e eu desejei ser ele por 1 segundo. Deitar, suspirar, esquecer. O celular vibrou. Paulo. Mãe, cheguei em casa. A Bianca quer falar com você. Eu li 3 vezes a frase antes de responder. Agora não. Ele insistiu. Ela disse que precisa se explicar.
Eu senti o coração gelar, porque explicação é faca de 2 gumes. Pode cicatrizar, pode cortar mais fundo. Respirei e escrevi. Amanhã. Ele mandou só um ok, sem emoji, sem coração. Fechei o celular e deixei no braço do sofá, como quem deixa uma faca na mesa e decide não usar. O Guto trouxe 2 copos de água, botou um na minha frente. Bebe, você tá com o olho seco. Eu bebi, a garganta arranhando. O gosto de cloro comum, mas naquele momento parecia remédio. Mais tarde, o Paulo apareceu no portão, como tinha prometido, com 3 caixas de papelão dobradas. Ele subiu as escadas meio sem jeito, o corpo tentando ocupar pouco espaço. O cachorro latiu, depois cheirou e decidiu que ele não era ameaça. Oi, mãe. Oi. Ficamos frente a frente com um silêncio que pesava mais do que as caixas. Posso deixar aqui? Pode. Ele olhou para dentro do apartamento. Viu a cozinha simples, a manta xadrez no sofá, o quadro do estádio na parede. Você, tá bem? Tô. O tô saiu duro, mas verdadeiro no que cabia. O Guto apareceu da cozinha, secando a mão no pano de prato. Boa noite. Boa. O Paulo respondeu sem levantar o queixo. O clima ficou como corda esticada prestes a arrebentar. Eu respirei fundo. Decidi cortar. Obrigada pelas caixas, filho. Eu devia ter trazido antes. Devia. Ele mordeu o lábio, assentiu e desceu sem dizer mais nada. Naquela noite, deitada no sofá aberto, eu não consegui dormir. A cabeça fazia um barulho de feira. Vozes misturadas, lembranças e a frase dele ecoando. A Bianca quer falar com você. Eu me perguntava se valia a pena ouvir, se era só mais dor embrulhada em voz doce. Fechei os olhos e ouvi o barulho da chuva fina batendo na janela e o ronco do Chimbica no chão. O Guto no quarto tossiu baixo e aquilo me lembrou que, pelo menos por enquanto, eu não estava invisível. E só isso já era um milagre. De manhã o sol apareceu tímido, com cheiro de grama molhada. Eu preparei café, passei manteiga no pão e quando o Guto acordou, ele sorriu de canto ao ver a mesa pronta. Você acordou cedo. O costume não vai embora. A gente comeu em silêncio, cada gole de café aquecendo o corpo e, aos poucos, a coragem. O celular vibrou de novo. Paulo. Mãe, podemos ir aí hoje à tarde? Eu e a Bianca. O dedo tremeu antes de responder. Olhei para o Guto. Deixo. Ele me encarou sério. Você quer? Quero entender. Nem que seja para fechar de vez. Então deixa. Escrevi. Venham. O coração disparou na mesma hora, como se eu tivesse aceitado um desafio maior do que eu. O resto da manhã foi arrumação. Eu ajeitei a manta no sofá, lavei as 2 canecas que a gente tinha usado, passei pano na mesa da cozinha. Era bobagem, mas era como se eu precisasse mostrar que eu ainda tinha ordem dentro do caos. O Guto me ajudou sem comentar nada, só observando com aquele jeito dele de segurar o mundo pelos cantos. Ao meio-dia, o cheiro de arroz pronto e carne na panela enchia o apartamento, lembrando que a vida insiste em ser simples, mesmo quando a gente complica. Às 3 da tarde, a campainha tocou. O som foi como um tiro no peito. O Chimbica latiu, correu até a porta. Eu respirei fundo. Abri. Paulo estava lá, e ao lado dele, a Bianca. O rosto maquiado, o cabelo preso num coque alto, o perfume forte que invadiu a sala antes mesmo dela falar. Boa tarde, dona Renata! A voz dela era doce demais, como xarope que enjoa. Eu abri espaço e os 2 entraram. O Guto ficou encostado na parede, braços cruzados. Presença discreta, mas firme. Eles sentaram no sofá. Eu fiquei na cadeira da mesa. O espaço entre a gente parecia mais largo do que o apartamento. A Bianca foi a primeira a falar. Eu queria pedir desculpa. A gente agiu mal. Eu agi mal. Eu não entendi a gravidade do que a senhora estava vivendo. Eu fiquei olhando, o coração batendo forte. Você não entendeu ou não quis entender? A pergunta saiu mais dura do que eu esperava. Ela piscou, engoliu seco. As 2 coisas. Paulo segurou a mão dela, mas olhou para mim. Mãe, eu errei. A Bianca errou. A gente estava com medo.
E fomos egoístas. O silêncio se arrastou. Eu ouvi o barulho do vizinho batendo panela, o cachorro respirando fundo no tapete. Vocês me jogaram na rua quando eu não tinha para onde ir. A voz saiu embargada, mas eu não abaixei os olhos. Eu sei! Ele falou baixo, mas firme. Eu nunca vou me perdoar por isso. A Bianca apertou os olhos. Lágrimas escorreram borrando a maquiagem. Eu sou filha única também. Eu devia ter entendido. Eu fui mesquinha. Eu pensei só na minha paz, não na sua dor. Eu encostei a mão na mesa. Senti a frieza da madeira. Vocês só falam isso porque agora sabem que eu não tô mais sozinha. A frase saiu e encheu a sala. Eles se olharam, não negaram. Eu respirei fundo. Vocês podem pedir desculpa quantas vezes quiserem, mas confiança não volta com palavra. Só volta com gesto. O Paulo baixou a cabeça, os ombros desabando. Então me deixa provar. O Guto olhou para mim, como quem dizia, agora é com você. Eu inspirei fundo, o cheiro de café requentado ainda no ar, e pensei, talvez, só talvez, a vida tivesse decidido que ainda havia espaço para recomeços, mesmo que doídos. A Bianca puxou um lenço da bolsa, mas o papel se desfez no rosto úmido e deixou um rastro esfarelado na bochecha. Eu fiquei observando, imóvel, enquanto ela tentava limpar e só piorava. O Paulo tirou do bolso um guardanapo amarrotado, desses de padaria, e entregou. O gesto tão simples me apertou o peito porque era dele que eu sempre esperei esse cuidado. Ela aceitou sem dizer nada, só baixou a cabeça. O silêncio pesou. O Guto quebrou, com aquela voz de quem não precisava levantar para impor respeito. Palavra bonita é fácil. Difícil é levantar parede. É passar madrugada enchendo o saco de areia para segurar água. É estar lá quando o braço da gente já não dá conta. Vocês vão mesmo aguentar ou é só visita de domingo? A frase cortou como faca bem amolada. O Paulo olhou para ele e depois para mim. Eu não sei se aguento tudo, mas eu quero tentar. E dessa vez eu não vou fugir. Eu respirei fundo, o cheiro de café velho ainda impregnado no ar. E me vi de repente na beira do rio que engoliu minha casa. A correnteza não perguntava se eu queria nadar. Ou eu me mexia, ou afundava. Vocês querem provar? Então vão provar lá embaixo, no barro, amanhã cedo. Vamos voltar na casa, separar o que presta, carregar pro depósito. Quero ver se as mãos de vocês suportam lama tanto quanto suportam celular. O Paulo assentiu, sério, sem a ironia que tantas vezes usou comigo. A Bianca hesitou, mas murmurou eu vou também. O Guto me encarou de lado, com aquele meio sorriso de quem reconhece quando a gente encontra a voz certa. A noite caiu devagar, e o apartamento ficou com cheiro de arroz derretido e chuva distante. O Paulo e a Bianca foram embora com a promessa marcada. 8 da manhã. Quando a porta fechou, eu me deixei cair no sofá, os ossos pesados como pedra de rio. O Guto me trouxe um copo de água, encostou no meu ombro. Você foi firme. Fui dura. Às vezes é a mesma coisa. O Chimbica subiu no colo, deitou a cabeça e suspirou alto, como quem assina embaixo. Eu acariciei o pelo molhado, o toque me devolvendo um resto de paz. Pela primeira vez em semanas, eu senti que talvez eu tivesse mais que um teto improvisado. Eu tinha chão. No dia seguinte, o sol apareceu com aquela luz clara que engana, porque o frio ainda corta feito faca. Vestimos roupas velhas, calçamos botas, pegamos sacos pretos, caixas e a tal lona azul. O Paulo chegou na hora marcada de luva e camiseta simples. A Bianca também, sem maquiagem, cabelo preso num rabo de cavalo, tênis já sujo de barro. Ela me cumprimentou com um aceno tímido. Eu apenas devolvi porque palavra demais antes do trabalho pesa. Caminhamos até o terreno, o portão ainda torto, a casa respirando ferida aberta. O cheiro de mofo mais forte que nunca, misturado com ferro oxidado. O silêncio foi quebrado só pelo barulho dos sacos sendo abertos, pelo rangido da madeira cedendo. Trabalhamos horas. Paulo carregou caixas pesadas, o rosto suado, a respiração curta. A Bianca separou roupas secas das encharcadas,
os dedos enrugados pela água fria. Eu encontrei no fundo de um armário uma Bíblia antiga, folhas coladas. E o cheiro de papel velho me fez lembrar da minha mãe, lendo salmos à beira da cama. Segurei contra o peito, e foi como se a voz dela soprasse coragem no meu ouvido. O Guto, incansável, desmontava móveis, separava o que podia ser salvo. Em um momento vi o Paulo escorregar na lama, quase cair. Instinto. Eu segurei o braço dele, senti o peso inteiro. E por um segundo foi como se segurasse o menino que tropeçava de bicicleta no quintal. Ele olhou nos meus olhos e disse só: "Valeu, mãe." 2 palavras pequenas, mas que soaram como tijolo colocado no lugar certo. Paramos no meio da tarde, exaustos, as mãos cheirando a barro e desinfetante. Sentamos nos degraus quebrados da frente da casa, comendo pão com mortadela que a dona Lourdes tinha trazido num saco plástico. O gosto simples parecia banquete. A Bianca mastigava devagar, olhando para o chão. Paulo encarava o céu, talvez procurando respostas que não vinham. Eu respirei fundo e falei: "Isso é prova. Não de força, mas de presença. Quem fica no barro junto mostra se tá de verdade." Eles assentiram em silêncio. O vento frio passou, levantou poeira e levou minhas palavras pro ar. Mas eu sabia que tinham entrado. Quando voltamos pro apartamento do Guto, o corpo inteiro doía, mas a alma parecia menos torta. Tomei banho quente, vesti roupa limpa e sentei na cama improvisada. O celular vibrou com mensagem do Paulo: "Mãe, amanhã de novo, se a senhora quiser. A gente continua." O coração bateu diferente. Respondi só: "Amanhã." E pela primeira vez desde a tempestade, eu senti que talvez aquele buraco que ele abriu com palavras pudesse começar a ser tapado, não com cimento, mas com gesto. Ainda frágil, ainda incerto, mas gesto. Acordei com o barulho do vento batendo forte na janela. Aquele assobio que entra pela fresta e parece voz de gente chamando. O corpo inteiro doía das caixas, do barro, dos móveis arrastados no dia anterior. Mas era uma dor diferente. Dor de trabalho compartilhado, não de abandono. Levantei devagar, os pés frios no chão gelado, e fui direto para a cozinha. O cheiro de café fresco já enchia o ar. O Guto tinha acordado antes de mim. Ele estava encostado na pia, camisa de flanela aberta, segurando a caneca como quem segura mapa. "Bom dia, Ré! Bom dia!" A voz saiu rouca, mas firme. Sentei, ele me serviu uma fatia de pão ainda morno. O gosto simples trouxe uma lembrança de quando eu fazia lanche pro Paulo antes da escola. A memória ardeu, mas não feriu como antes. Agora vinha com uma camada de esperança por cima, como se fosse possível ressignificar. O celular vibrou. Era uma mensagem curta. "Estamos indo. Chegamos em 30 Mimiar, Paulo." Meu estômago se apertou. Olhei pro Guto, que já tinha entendido só pelo jeito que segurei o aparelho. "Eles vêm." Ele assentiu tranquilo e foi dobrar mais sacos pretos. Às 8h30, o barulho do carro na rua. O mesmo SUV, mas sem brilho de ostentação, coberto de respingos de lama. Paulo desceu com calça velha e bota emprestada. A Bianca usava um casaco gasto, luvas de borracha. Nada de perfume forte, nada de salto. Só a cara limpa e séria. "Bom dia, mãe." "Bom dia." Ela apenas me acenou, os olhos evitando os meus por segundos a mais do que o necessário. Descemos todos juntos até a casa. O portão torto parecia receber a gente como quem recebe visita indesejada. Mas dessa vez entrei sem sentir o nó que me sufocava antes. O trabalho começou quase em silêncio, cada um ocupado em salvar o que ainda podia. Eu e Bianca passamos horas separando roupas. Ela torcia as peças molhadas com força, e eu percebia que as mãos dela, antes tão cuidadas, agora estavam cheias de marcas vermelhas da água gelada. O Paulo carregava móveis quebrados para fora, o som da madeira rachando, ecoando como gemido. Guto organizava as caixas, anotando com caneta grossa o que era de valor. O barulho das coisas se misturava ao cheiro ácido de mofo, criando um ambiente pesado, mas vivo. Em certo momento encontrei um álbum de fotos mais antigo, a capa rasgada. Dentro havia imagens do Paulo pequeno, no parquinho, no aniversário de 7 anos, comendo bolo com a cara suja de glacê azul. Mostrei a ele,
e vi o rosto endurecido se quebrar. Mãe, eu não lembrava dessa festa. Você tinha 7. Eu fiz o bolo em casa porque não tinha dinheiro para salão. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Ele pegou a foto com cuidado, os dedos tremendo. Eu esqueci, ou apaguei. A voz dele saiu baixa, quebrada. A Bianca olhou a cena em silêncio, os olhos marejados. Ninguém falou mais nada, mas ali, naquela imagem molhada, a gente reconstruiu um pedaço de chão. Ao meio-dia, sentamos todos nos degraus quebrados da frente, outra vez. Dona Lourdes apareceu como um anjo prático, trazendo uma panela de feijão fumegante e arroz fresco. O cheiro tomou conta do quintal, e a gente comeu em silêncio, cada colherada preenchendo não só o estômago, mas o vazio que as palavras não davam conta. O Paulo olhou para mim, o rosto suado, sujo de poeira, e disse: Mãe, eu nunca imaginei que fosse tão pesado. Eu devia ter vindo antes. Eu respirei fundo, o gosto do feijão ainda na boca. Você devia, mas tá aqui agora. Ele assentiu e foi como se um tijolo tivesse sido colocado no alicerce da reconciliação. A tarde seguiu debaixo de sol frio. A Bianca me surpreendeu. Ela subiu em cima de um banco e ajudou a prender melhor a lona azul no beiral, segurando firme mesmo com o vento. Quando desceu, as mãos estavam geladas e eu instintivamente peguei, esfregando entre as minhas. Ela me olhou surpresa e murmurou: Obrigada. Foi só isso, mas soou verdadeiro. O Guto observava tudo em silêncio, organizando. Mas eu sabia que por dentro ele sorria com o que estava nascendo ali. No fim do dia, a sala parecia menos destroçada. As caixas com fotos estavam secando no canto. Os documentos embalados, os móveis que ainda prestavam encostados de pé. Eu encostei na parede úmida. O corpo exausto, mas uma chama pequena de orgulho queimando por dentro. O Paulo se aproximou, limpando o suor com a barra da camiseta. Mãe, eu quero continuar. Todos os dias que precisar. A Bianca completou. Eu também. Se a senhora deixar. Olhei para os dois, meus olhos ardendo, mas sem lágrimas. Não é questão de deixar. É questão de vocês escolherem. E hoje vocês escolheram. Isso vale mais que qualquer desculpa. Saímos juntos, o céu pintado de vermelho e cinza, o frio mordendo os dedos. No caminho de volta, Paulo me deu carona, e o silêncio no carro era diferente. Não era mais distância, era digestão do que vivemos. Olhei pela janela. Vi a cidade ainda marcada pela tempestade. Mas também vi gente varrendo a frente das casas, pendurando roupa em varal improvisado, ajeitando o telhado com madeira emprestada. A vida recomeçando no meio da ruína. E dentro de mim, a mesma sensação. Recomeço, ainda frágil, mas de pé. Voltar pro apartamento do Guto naquele fim de tarde foi como atravessar um portal. Lá fora, a cidade ainda carregava cheiro de barro, fumaça de fogão improvisado, sirenes esparsas. Mas dentro, o ar tinha cheiro de sabão em pó seco no varal e café morno esquecido na garrafa. Deixei as botas na porta, os pés doendo, e me joguei no sofá. O corpo inteiro latejava, mas era uma dor quase boa, diferente da dor de abandono. Era a dor de quem trabalhou junto, dividiu o peso, sujou a mão e não fugiu. O Guto largou as chaves na bancada e disse: Hoje foi vitória, Ré. Eu balancei a cabeça, um cansaço tão grande que a voz custou a sair. Pequena, mas vitória. O Chimbica pulou no colo, sujou minha calça com barro seco e eu não me importei. A sensação quente daquele corpo pequeno pesando sobre o meu era o abraço que ninguém deu quando eu precisei. À noite, o Paulo mandou mensagem. Chegamos em casa. Obrigado por deixar a gente ajudar. Amanhã volto cedo se a senhora topar. Li umas 3 vezes, demorando para acreditar que era ele. O mesmo que semanas atrás tinha falado que a minha presença atrapalhava a privacidade. Respondi. Topo, 8 horas. A Bianca mandou em seguida. Boa noite, dona Renata. Obrigada pela paciência. Eu fiquei olhando aquelas palavras, lembrando do rosto dela suado, as mãos vermelhas da água gelada. Digitei só, boa noite, e guardei o celular. O Guto percebeu meu silêncio, mas não perguntou.
Serviu 2 pratos de macarrão simples, molho vermelho, cheiro de alho e manjericão. Comida de guerra, ele brincou. Eu sorri de leve. O gosto era de lar. Deitei tarde, o corpo pesado, mas a cabeça acesa. As imagens passavam como fita velha. Paulo segurando o álbum molhado, Bianca amarrando a lona sem reclamar, o Guto organizando tudo em silêncio. Eu pensei no buraco que a tempestade abriu dentro e fora de mim. E pela primeira vez, não senti só vazio. Havia algo brotando pequeno, mas insistente, como erva daninha que nasce no meio da rachadura do cimento. Adormeci com essa sensação. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador outra vez. O céu ainda estava cinza, mas não chovia. Fiz café, passei manteiga no pão. E quando o Paulo chegou, de calça velha, bota suja do dia anterior, já estava tudo pronto na mesa. Bom dia, mãe. Ele entrou sem cerimônia, sem esperar convite. A Bianca veio atrás, cabelo preso, rosto limpo, carregando sacolas de supermercado. Trouxemos coisas para ajudar. Sabão, pano, escova, até vela se precisar. Eu fiquei olhando sem palavras. Aquilo era mais do que pedir desculpas. Era começar a reparar. Voltamos juntos à casa. A cada passo, o coração ainda apertava, mas o peso era dividido. Enquanto separávamos mais caixas, o Paulo se aproximou, o rosto sério. Mãe, eu queria falar uma coisa. Eu sei que não basta ajudar aqui. Eu quero me reaproximar de verdade. A senhora pode não acreditar agora, mas eu vou provar. Eu senti a garganta fechar, como se palavras não passassem. Coloquei a mão no ombro dele, só isso, e ele entendeu. A Bianca, do outro lado, ergueu um saco pesado, olhou para mim e disse: Eu não quero ser a pessoa que separa mãe e filho. Quero ser alguém que ajuda a juntar. Pela primeira vez, eu acreditei que talvez fosse possível. Trabalhamos o dia inteiro. O sol apareceu rápido e sumiu, deixando o frio voltar. As mãos cheiravam a sabão, as unhas enegrecidas de terra. No fim da tarde, a sala já tinha um canto limpo, organizado com caixas empilhadas. Não era mais só ruína, era um espaço de reconstrução. Sentamos todos na frente da casa, exaustos, comendo pão com mortadela e tomando café em copo descartável. O vento frio batia no rosto, mas dentro de mim havia calor. Pela primeira vez desde a tempestade, eu não me senti abandonada. Eu me senti família, torta, quebrada, mas presente. Na volta, no carro, o Paulo quebrou o silêncio. Mãe, posso te pedir uma chance? Não para apagar o que eu fiz. Isso eu nunca vou conseguir. Mas para construir de novo, nem que seja do zero. Eu olhei pela janela, vi a cidade ainda marcada, mas também vi gente levantando o telhado, criança jogando bola na rua de barro. A vida insistindo. Respirei fundo. Uma chance não se pede, Paulo. Se mostra. Você começou. Agora continua. Ele assentiu, os olhos brilhando, e ficou quieto. O silêncio não era mais muro. Era semente. No terceiro dia seguido, o corpo já não obedecia direito. Acordei com os braços pesados como se carregassem sacos de cimento invisíveis e as pernas latejando. Mas havia também uma força estranha dentro de mim. Uma energia que não vinha do descanso, e sim da presença. De saber que, ao contrário das noites passadas, agora eu tinha quem fosse comigo. O cheiro do café invadiu o quarto improvisado no sofá, e o som das panelas na cozinha me fez levantar. O Guto já estava de pé, mexendo na frigideira, o chiado do ovo fritando preenchendo o apartamento. Hoje a gente encara mais uma rodada, ele disse sem virar o rosto. Mas não precisa carregar o mundo nas costas. Tem mais braço agora. Eu suspirei, sentei à mesa, o calor da caneca aquecendo as mãos frias. Eu não sei se confio nisso ainda. Então olha e vê. Não precisa acreditar de primeira. Só vê! Às 8 em ponto, o barulho do motor do SUV lá embaixo. Dessa vez, quando subiram as escadas, o Paulo trazia ferramentas emprestadas de um vizinho. Martelo, alicate, chave inglesa. A Bianca vinha com 2 marmitas de alumínio embrulhadas em toalha, o cheiro de arroz e carne escapando pelas frestas. Para não perder tempo no meio do trabalho, ela explicou quase sem olhar nos meus olhos.
Eu assenti, guardando aquele gesto no fundo do peito. Descemos juntos, atravessamos a rua marcada de barro seco e chegamos ao portão torto. A casa ainda parecia suspirar de dor, mas o peso que eu sentia ao atravessar o terreno estava menor. Talvez porque não fosse mais eu sozinha. O dia foi inteiro de faxina e pra improviso. Enquanto o Guto e o Paulo desmontavam o que restava do armário da cozinha, eu e a Bianca lavávamos roupas encharcadas numa bacia com água fria. O sabão em pedra raspava nos dedos, e o cheiro de espuma misturado a mofo grudava no nariz. Ela esfregava calças, camisas, lençóis, sem reclamar. Em certo momento me olhou de lado e disse quase num sussurro: "Eu não soube te enxergar. Eu vi problema onde devia ter visto família." Eu continuei esfregando, mas meu coração disparou. Esperei alguns segundos, então respondi: "O problema não é não ter visto. É ter escolhido não olhar. Mas hoje você tá aqui. E isso já é outro caminho." Ela mordeu o lábio, assentiu e continuou esfregando com mais força. No quintal ouvi o som metálico de martelo e o ranger da madeira cedendo. Paulo xingou baixinho e logo depois riu de si mesmo. Um riso nervoso, mas humano. Eu fui até lá e o vi com a camisa encharcada de suor, tentando soltar um parafuso enferrujado. "Segura aqui, mãe." Obedeci, firmei a madeira enquanto ele girava a chave inglesa com força. O parafuso finalmente cedeu com um estalo seco, e ele olhou para mim com um sorriso de vitória. "Consegui." Eu sorri de volta, mas o que brilhou em mim foi mais profundo. O mesmo orgulho que senti quando ele deu a primeira pedalada sozinho, tantos anos atrás. Era como se o tempo tivesse feito uma curva estranha e me devolvido aquele menino por alguns segundos. Parávamos apenas para beber água ou mastigar pedaços de pão com queijo que a dona Lourdes trouxe numa sacola plástica. O vento da tarde carregava o cheiro de lenha queimada, vindo das casas vizinhas ainda tentando secar colchões. Eu respirava fundo, sentindo a mistura de fumaça e barro. E pela primeira vez, não senti só tristeza. Senti vida, insistência. O sol batia torto na sala quando terminamos de empilhar todas as caixas no canto seguro. Eu me sentei no degrau quebrado, o corpo exausto, mas com o coração mais leve. Paulo se aproximou, as mãos sujas de graxa, e disse: "Mãe, eu sei que ainda vou ter que mostrar muito. Mas se a senhora deixar, eu quero estar aqui todos os dias, até a gente ver essa casa de pé de novo." A Bianca completou, a voz firme: "Eu também. Não por obrigação, mas porque eu aprendi. Eu não quero mais fugir." O Guto, que até então estava quieto, soltou: "Fugir é fácil. Difícil é ficar. Hoje vocês ficaram." O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não dolorido. Era silêncio de quem entende que promessa só vale se for repetida. Eu olhei para os três, meus olhos marejados, e pensei que talvez o verdadeiro milagre não fosse levantar parede, e sim reconstruir laços que a tempestade tinha levado. A casa ainda estava em ruína, mas dentro de mim começava a nascer um espaço novo. Um espaço que, mesmo cheio de cicatrizes, podia voltar a ser chamado de lar. O quarto dia chegou com o céu pesado, aquele cinza grosso que ameaça a chuva, mas segura só para testar a paciência da gente. Eu acordei antes de todos, o coração batendo rápido, como se meu corpo tivesse pressa de viver mais um pedaço daquilo. Fiquei alguns minutos olhando o teto baixo do apartamento do Guto, ouvindo o barulho do vento lá fora e o ronco leve do chimbica no tapete. Quando levantei, o chão estava gelado como sempre, e o cheiro do café já vinha da cozinha. Ele estava lá, mexendo a colher dentro da caneca, o vapor subindo. "Hoje vai ser pesado de novo, Ré", disse sem levantar os olhos. "Mas não mais do que você já aguentou." Sentei à mesa. Segurei o pão quente que ele tinha acabado de cortar. O calor da casca queimou a ponta dos dedos e eu pensei: é isso que me mantém de pé. Calor no meio do frio. Às 8, o SUV estacionou de novo. O Paulo saiu com uma camiseta velha, o rosto ainda cansado, mas sem o peso da arrogância. A Bianca trouxe sacolas com panos limpos, sabão em pó e uma garrafa de café que ainda estava quente. "Pra gente não parar no meio do dia", disse a voz simples, sem floreio. Caminhamos juntos até a casa.
O portão rangia, a ferrugem raspava nos dedos quando empurrei. Lá dentro, o cheiro de mofo estava mais forte, mas já não me fazia recuar. Porque agora não era eu sozinha respirando aquilo. Era nós. Passamos a manhã arrastando móveis, separando o que prestava. Paulo e Guto subiram no telhado com mais lona, amarrando corda. O barulho seco das botas contra as telhas rachadas, ecoando como tambor. A Bianca e eu ficamos no quintal, esfregando roupas na bacia, a água fria cortando a pele. Em silêncio, ela trabalhava com uma seriedade que eu não tinha visto antes. No meio, ela falou baixo. Eu sempre achei que força era ter controle de tudo. Agora eu vejo que é ficar no barro, sem ter certeza de nada. Mas mesmo assim continuar. Eu parei de esfregar por um segundo. Olhei nos olhos dela. É isso mesmo. Força não é não cair. É levantar quando ninguém segura tua mão. Ela assentiu, e os olhos brilharam como se tivesse entendido pela primeira vez. Na hora do almoço, sentamos todos no chão da sala, as marmitas no colo. O arroz ainda quente soltava vapor, e o cheiro de carne cozida invadiu o ar pesado. Comemos em silêncio, mastigando devagar, cada colherada carregada de exaustão e de vida. O Paulo olhou para mim no meio da refeição e disse: Mãe, eu pensei muito ontem. Eu percebi que a senhora sempre esteve no barro por mim, e eu nem vi. Agora é minha vez. A voz dele tremeu, mas não desviou. Eu engoli o nó na garganta. Passei a mão na foto molhada que tínhamos conseguido salvar no dia anterior e respondi. Então prova. Todo dia, até o barro virar cimento. Ele assentiu, sério. À tarde, o vento ficou mais forte. O plástico da lona estalava alto, lembrando que a casa ainda estava ferida. Mas lá dentro, as caixas estavam alinhadas, os documentos protegidos, os retratos secos sobre o lençol. Era pouco, mas era o começo. O Guto limpava o suor da testa, o rosto cansado, mas firme. Amanhã dá para trazer caminhonete emprestada, levar parte para o depósito seguro. Disse. Paulo se ofereceu. Eu arrumo. Conheço gente que pode ajudar. E pela primeira vez, não soou como promessa vazia. Soou como compromisso. Quando escureceu, saímos todos juntos. A rua cheirava a fumaça de fogueira. Crianças jogavam bola no barro endurecido. Vizinhos conversavam na calçada. A vida insistia em continuar. No carro, o silêncio era cheio, não vazio. O Paulo olhou pelo retrovisor e disse: Mãe, eu não vou mais te deixar sozinha. Eu olhei pela janela, vi a cidade ainda quebrada, mas também vi roupas limpas no varal, telhados remendados, e senti que ele falava a verdade. Dentro de mim, uma chama pequena crescia, aquecendo as partes que a tempestade e o abandono tinham congelado. O 7º dia começou com um silêncio diferente, pesado, mas carregado de expectativa. Eu acordei antes de todo mundo, os olhos ardendo da noite mal dormida, e fiquei sentada na beira do sofá, olhando pela janela. O céu estava claro, mas o vento ainda trazia aquele cheiro de barro úmido misturado com fumaça de lenha. Peguei o celular e havia uma mensagem do Paulo enviada de madrugada. Mãe, eu não sei se vou conseguir ser o filho que a senhora merece, mas eu vou tentar todos os dias. Obrigado por não desistir de mim. Li e reli, e uma lágrima escorreu sem pedir licença. Não era perdão ainda, mas era caminho. Às 8, como nos outros dias, o carro estacionou em frente ao prédio do Guto. Dessa vez, Paulo desceu acompanhado de um vizinho, um rapaz forte, trazendo junto uma caminhonete velha, mas robusta. Arrumei ajuda para levar as coisas para o depósito da prefeitura. Ele disse, o olhar direto, sem desviar. A Bianca carregava caixas de papelão novas, amarradas com fita larga. O barulho do adesivo rasgando o ar me trouxe uma sensação de ordem no meio do caos. Guto apareceu com as luvas na mão, o cachorro correndo atrás, e seguimos todos juntos. A rua da casa estava cheia de movimento. Outros vizinhos também tentavam reconstruir, marteladas ecoando, gente subindo em escada, vozes se misturando. A solidariedade respirava no ar, junto com o cheiro de madeira cortada. Entramos no terreno, e a cena já não me esmagava como antes. Talvez porque, agora, cada canto destruído também guardava uma lembrança salva. Começamos a carregar as caixas para a caminhonete. Cada uma tinha peso não só de objetos, mas de histórias.
Fotografias, documentos, utensílios, roupas que resistiram. Paulo pegava 2 de cada vez. O rosto vermelho do esforço, mas não reclamava. A Bianca organizava no veículo, cuidando para que nada amassasse. Eu ajudava como podia, as mãos doendo, mas sem parar. O Guto supervisionava firme, atento a cada detalhe. No meio da manhã, uma vizinha se aproximou. Dona Renata, fiquei sabendo que seu filho tá ajudando bastante. Deus abençoe, viu? Eu sorri de canto. Mas por dentro senti um calor estranho. Orgulho misturado com alívio. Paulo ouviu, parou por um segundo, olhou para mim. E naquele olhar eu vi um menino de 8 anos que voltava correndo com um boletim na mão para mostrar nota boa. Só que agora era adulto, carregando caixa, tentando mostrar que ainda podia ser filho. Mãe, hoje eu entendi uma coisa. Ele disse mais tarde, limpando o suor com o dorso da mão. Eu não perdi só a sua confiança. Eu perdi um pedaço de mim quando te mandei embora. Eu quero me reencontrar. As palavras bateram fundo, e eu fiquei em silêncio, porque qualquer resposta parecia pequena diante do que ele admitia. Paramos para comer as marmitas trazidas pela Bianca. Arroz, feijão, frango assado. O cheiro de tempero caseiro encheu o quintal e sentamos todos no chão, apoiados nos escombros. A comida parecia mais saborosa do que qualquer banquete. Entre uma garfada e outra, Bianca olhou para mim e disse: Dona Renata, eu sei que fui cruel. Não adianta tentar dourar as palavras. Eu só pensava em mim. E não percebi que estava arrancando o chão debaixo dos seus pés. Hoje eu sinto vergonha, mas quero sentir também a chance de reparar. Eu a encarei, os olhos firmes. Vergonha não reconstrói casa. Só gesto, continue. Ela assentiu, engolindo em seco. À tarde, a caminhonete foi carregada até o limite. O motor roncava alto quando partimos em comboio até o depósito da prefeitura. O espaço era grande, cheio de móveis de vizinhos, colchões empilhados, sacolas com roupas. O cheiro era de poeira, suor e esperança improvisada. Guardamos minhas caixas num canto, etiquetadas com meu nome. Quando fechei a última, senti como se tivesse guardado não só objetos, mas um pedaço de dignidade. Ao sair, Paulo caminhou ao meu lado e disse: Mãe, eu sei que não dá para apagar o que fiz, mas eu quero que cada caixa carregada, cada tijolo levantado, seja prova de que eu não vou mais te abandonar. A Bianca completou: E eu vou estar junto, não porque sou obrigada, mas porque aprendi que família não se escolhe pelo conforto. Voltamos exaustos, mas diferentes. No carro, o silêncio não era vazio. Era cheio de significados, cheio de promessa. Eu olhava pela janela e via a cidade ainda marcada, mas viva, resistindo. E dentro de mim, algo parecido nascia. Uma força silenciosa que dizia que, apesar de tudo, eu ainda tinha uma família. Imperfeita, falha, mas presente. O 8º dia não começou com barulho de chuva nem com o vento batendo nas janelas. Começou com silêncio. Um silêncio calmo daqueles que a gente estranha depois de semanas de tormenta. Abri os olhos devagar, senti o cheiro do café já pronto e percebi que dentro de mim não havia mais aquele nó que me fazia acordar assustada. Havia cansaço, claro, mas também havia paz. O Paulo chegou cedo sem avisar, trazendo um buquê simples de margaridas compradas na feira. Me entregou com um sorriso tímido. Pra senhora, porque eu sei que o que eu destruí não se conserta com flor, mas talvez seja um começo. Eu segurei as flores com as 2 mãos, o cheiro fresco tomando a sala. Não respondi de imediato. Só abracei. Ele chorou no meu ombro como menino. A Bianca ficou em pé, olhando a cena, os olhos vermelhos, e disse: Eu também quero ser parte dessa reconstrução, Dona Renata. Se a senhora permitir. Eu assenti. Não precisava mais discurso. Gesto já estava falando por eles. Naquele mesmo dia, caminhamos juntos pela rua. A cidade ainda carregava marcas da tempestade, mas também mostrava sinais de vida. Telhados remendados, crianças brincando descalças na lama seca, vizinhos ajudando uns aos outros. Eu pensei, é isso. A vida insiste mesmo quando a gente duvida. Mais tarde, no quintal da minha casa ferida, olhei as caixas empilhadas, as roupas limpas no varal improvisado, a lona azul tremendo com o vento.
Não era o lar que eu tinha antes. Era outro, nascido da dor, mas também da chance de recomeçar. Encostei a mão na parede rachada e senti no fundo que aquela cicatriz agora fazia parte da minha história. O Paulo se aproximou e disse: "Mãe, eu não vou mais deixar a senhora sozinha." E pela primeira vez, eu acreditei sem medo. O Guto colocou a mão no meu ombro, firme, e completou: "Agora vocês não estão mais reconstruindo só parede. Estão reconstruindo família." Respirei fundo, o cheiro de barro e café se misturando no ar. E sorri. Descobri que às vezes a tempestade vem não só para destruir, mas para mostrar quem fica ao nosso lado quando tudo desmorona. E naquele instante eu soube. Eu não tinha perdido tudo. Eu tinha encontrado.